especialista em vendas e ele tem boas dicas para você que é pequeno, micro, médio empresário, não ficar na crise e não pirar na crise também, né? Gabriel, seja bem-vindo, tudo bom? Fala, Toninho, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes aí da Metrópolis FM, é uma honra estar aqui com vocês, espero que a gente possa trocar uma ideia bem legal. Vem cá, nesse período aí de pandemia, principalmente, a gente precisa realmente, vamos dizer assim, de um norte, né, a seguir. Mas independente até da pandemia, né, muita gente abre um negócio e não consegue se sustentar, né? Sem dúvida, assim, ser empreendedor é um desafio, né? Principalmente falando de ser empreendedor no nosso país, né? A gente fala que o Brasil é a 8ª economia do mundo, né? Se bem que depois da pandemia acho que os números estão todos malucos, mas com potencial de chegar à 5ª economia. Mas quando a gente fala de índice de empreendedorismo, você vai para 90ª, enfim, na posição 97 do ranking, né? 90ª, eu não sei agora como é que a gente vai falar esse termo, mas... Isso mesmo, Gabriel. Mas a questão é, isso mostra a dificuldade de empreender no nosso país, né? E se a gente pegar aquela frase do Peter Drucker, né? Nada acontece até que uma venda seja feita, a gente tem que entender que todos nós somos vendedores, independente se você trabalha diretamente com vendas ou não. Se você não trabalha diretamente com vendas, você está vendendo, se é um empreendedor, você vende alguma coisa, um produto, um serviço, uma solução. Se você é um profissional, você vende a importância do seu trabalho todos os dias, a sua visão de mundo, a sua opinião. Então é muito importante. Você tem que vender os seus projetos para sua mulher, né? Olha, eu vou comprar um caminhão. Não, um caminhão você não compra não, aí você tem que... Tem concorrência interna, né, nesse caso, Ô Gabriel, assim, uma curiosidade, qualquer negócio é um bom negócio, né? E muitas vezes o cara, não, pô, eu sou empresário, mas eu vendo carro de luxo, mas o cara que vende cachorro quente também é empreendedor. Sem sombra de dúvidas. Inclusive, até quem de repente não tem uma empresa ou um negócio pode ser um empreendedor, né? Então, empreendedorismo não é um sinônimo de você ter uma empresa. Entendi. Empreendedorismo é uma atitude, é uma filosofia de vida, né? Seja você querer superar desafios, tem a ver com você querer entregar o melhor que você tem a ver com você colocar entusiasmo naquilo que você faz, né? Que é uma palavra que eu sempre defendo muito quando eu falo de vendas, né? Entusiasmo é uma palavra de origem grega, que a etimologia vem de entheos, ou seja, entusiasmo significa ter Deus dentro de si. E é óbvio que, não falando numa vertente religiosa, mas falando numa vertente de realmente filosofia de vida, quando você coloca entusiasmo naquilo que você faz, você está colocando o seu lado mais nobre, né? O seu lado mais próximo do divino, à disposição dos outros para servi-los no que quer que seja. Você tem que acreditar, né, velho? Sem sombra de dúvidas. Olha, você que ligou o rádio agora, estamos ao vivo com o Gabriel Machado, que é especialista em vendas e é hoje o rockstar das vendas aqui no Brasil and of the world também, around the world. Ô Gabriel, o empreendedor é só aquele que vende ou é o cara que tem boas ideias e planeja as coisas? Como eu disse, assim, né, um empreendedor é uma filosofia de vida, né? Então, assim, o empreendedorismo, ele incute uma série de desafios e formas de encarar esses desafios que tem a ver com criatividade, tem a ver com ter boas ideias, ter boas soluções. E eu digo que todo mundo é vendedor, né? Independente do que faça. Então você está a todo momento tentando vender, enfim, a sua visão de mundo, a sua opinião, a forma como as coisas devem acontecer. Você vai para uma entrevista de emprego, você tem que se vender, né? Nada mais é do que isso. Então acho que o empreendedor é o espírito, né? E vendas faz parte disso, sem sombra de dúvidas. Então eu diria que uma coisa está dentro da outra. Legal. Para quem está em casa agora, nesse momento, e está assim de papo pro ar, não conseguiu uma colocação no mercado de trabalho, não sabe o que fazer da vida, tem algum roteiro de boas ideias, alguma coisa que você coloca para essa galera nas suas redes sociais? Ah, não, com certeza, até porque, assim, eu tenho uma empresa, além de, obviamente, né, ter esse codinome, esse apelido aí que eu abracei com muito carinho, eu tenho uma empresa que se chama Oxigena, né, a gente tem uma série de soluções em vendas, a gente se especializou nisso, e com ênfase em desenvolvimento humano para alta performance. Então, assim, a gente tem um braço de recrutamento e seleção, e o que a gente costuma dizer muito, assim, é que quando você vai para um processo seletivo, obviamente que você tem que ter ali um preparo mínimo, mas o que faz muita diferença no processo é uma coisa que eu brinco até com essa analogia do rockstar, né? É ter a presença de palco, né? É conseguir externalizar essa vontade de fazer acontecer, porque agora as pessoas, elas não querem qualquer pessoa para assumir um posto de trabalho, um emprego. Elas querem a pessoa que mais brilha, que mais se sente relevante naquele contexto.
Então você se posicionar e mostrar o porquê você quer aquela vaga, demonstrar que você tem, acima de tudo, vontade, é muito importante. Quando a gente fala de recrutamento, são 3 esferas. Conhecimento, que é conhecimento, aquilo que você sabe. Você lê um livro, você adquire conhecimento. Você faz um curso, você adquire conhecimento. Habilidade é muito importante para as organizações hoje em dia. Habilidade é o quê? É saber fazer na prática. Ou seja, se eu ler os principais livros sobre rádio, TV, comunicação, poxa, eu vou adquirir conhecimento. Mas a habilidade de sentar aqui em frente ao microfone e essa experiência toda que você carrega de anos, isso é habilidade. Isso eu não vou ter. Isso eu vou ter que praticar um pouco. E, por último, que é o mais importante, inclusive algumas literaturas dizem que é responsável por 60% do sucesso de alguém em qualquer desafio, é a atitude, ou seja, a vontade de fazer. Às vezes você tem conhecimento, você tem know-how, ou seja, habilidade, você sabe fazer, mas você não está afim. Você não tem força de vontade. Por plano da ação tem um caminho longo, né? A atitude é justamente isso, né? Levante-se da cadeira e vá pra frente, né? Sem sombra de dúvidas. E muitas vezes você percebe que as pessoas que às vezes não têm nem tanto conhecimento nem tanta habilidade, mas pela força de vontade, né, por vencerem a si mesmas no processo, terem mais desejo de chegar do outro lado, elas realmente conseguem se superar e ter bons resultados. Gabriel, você falou que não precisa ter uma loja, precisa ter dinheiro para ser empreendedor? Eu acredito que isso é um mito, né? Claro que muitos negócios, dependendo do que você for abrir, você vai precisar sim de investimento, você vai precisar sim de dinheiro. Mas, por exemplo, o meu negócio eu comecei sem dinheiro nenhum. Eu trabalho com serviço, né? Então talvez isso seja um pouco mais fácil. Mas no meu caso, eu já desenvolvi uma startup de tecnologia que eu vendi em 2019. Essa startup eu comecei também sem dinheiro nenhum, né? Então, assim, comecei fazendo a primeira venda, eu diria assim, né? Se você tiver uma boa ideia, sempre tem um tal de um anjo, né? Que é um anjo investidor, né? É verdade. Realmente existem, sim, investidores anjos. A gente passou por um boom aí, né? Um certo... Não sei te dizer se é uma tendência, porque muitas vezes sim é tendência. E é uma coisa que eu digo que a gente tem que diferenciar, né, no mundo do empreendedorismo. O que é moda, o que é tendência, né? Moda é aquela coisa passageira. Tendência é que cada vez mais o mercado vai inclinar para aquele segmento. Exemplo, pandemia agora. A gente está falando de home office, né? Lockdown, as pessoas se adaptando numa estrutura de trabalho em casa. Isso, na minha opinião, é tendência. Eu acho que cada vez mais a gente vai precisar se adaptar a contextos digitais. Agora, investidor anjo, eu acho que é uma... eu tô falando isso enquanto alguém que já vendeu uma empresa, já tive a oportunidade de negociar com investidores anjo. E o que eu sinto é o seguinte, você tem que ter muita... É quase como se fosse um casamento mesmo, até pior, né? Muitas vezes. Mais doloroso até para desfazer, dependendo. Então, o investidor anjo, o problema é que ele tem uma expectativa em cima de um retorno. De lucro, né? Claro, então você acaba tendo ali um aliado que é muito útil, que funciona muito bem, mas que se você não tomar cuidado, não fizer os entregáveis, você pode aí acabar frustrando a expectativa de alguém, e aí não é legal. Em toda crise você sempre tem que procurar alguma coisa. Eu estava vendo a história da Nestlé, o período que a Nestlé mais cresceu foi quando eles venderam para o exército americano as latas de leite condensado. Porque não é, os caras precisavam levar para a guerra aquela latinha e tal, então eles compraram a rodo da Nestlé. Foi um momento de maior crescimento da Nestlé. É a mesma coisa a Coca-Cola na Primeira Guerra Mundial, porque a Coca-Cola ofereceu ao exército de guerra e dos cigarros, né? Os cigarros da Luke Strike. A Luke Strike, a Chesterfield e a Philip Morris, e ofereceram ao exército os cigarros. Olha o investimento. Né? A Luke Strike, ela dava os seus... Mas aí eles vendiam muito depois. Durante 50 anos foi a propaganda, né? Foi a propaganda. Eu tenho uma pergunta que, na verdade, assim, é porque quando a gente fala de empreendedorismo, é verdade que os números oficiais no Brasil são baixos. Agora, na real, o que a gente vê na rua, né, comércio informal, tem muito mais. Então tem essa dificuldade de formalização disso. Agora, por outro lado, isso não é para todo mundo, né? Ou seja, não tem como dizer, se você não arruma emprego, seja um empreendedor. Tem gente que não tem, da mesma forma que eu não sei cantar direito, tem gente que também não vai empreender direito. Não adianta forçar a barra. Eu concordo plenamente com essa visão. Eu acredito até que, colocando melhor a minha fala, é que, na verdade, o que acontece no país é que a gente tem, né, muito potencial econômico por questão de recursos naturais, por questão do tamanho do nosso país. A questão que acontece é porque a burocracia, né, a falta de competitividade, né, o custo país, que a gente chama de custo Brasil, ele acaba impedindo as pessoas de entrar nessa formalização e de serem incentivadas a empreender.
Então o que acaba acontecendo muitas vezes é que a gente nesse ranking, que eu vi um ranking sobre empreendedorismo, enfim, acho que dos últimos 2 anos, falando que o Brasil, num ranking de 100 e poucos países, estava na posição 97. Ou seja, significa que assim, você não tem incentivos para ser um empreendedor. Você tem um sistema educacional, inclusive, que te leciona pensando em você arrumar um emprego. E não em você gerar um emprego. Mas eu concordo, não é para todo mundo, e eu respeito quem realmente não tem esse espírito. Realmente pode ser uma questão de vocação, pode ser uma questão de perfil, sim. Legal. Ô, Gabriel, eu quero te agradecer a vinda aqui. Agradecer o Ellison também, que é o seu manager. O Ellison é 10, obrigado. E saber mais de você também nas redes sociais, né? Claro, com certeza. Olha, quem quiser acompanhar, saber, eu dou várias dicas sobre vendas, né? Você pode me acompanhar no Instagram, no @rockstardasvendas. Eu também tenho um site da minha empresa, que é o www.oxigenanegocios.com.br. Tem um canal no YouTube também, que é o Oxigena Channel, né, que, enfim, a gente tem lá um podcast, a gente tem muita iniciativa interessante, e a gente dá treinamento para empresas, a gente forma equipes de venda, a gente realmente, esse é o nosso negócio, e se a gente puder ajudar os empreendedores da cidade, esse é o meu propósito, fazer pessoas alcançarem um maior patamar de resultados e performance em vendas. Legal, ó, a gente conversou com o rockstar das vendas, Gabriel Machado, especialista, meu filho, aqui nos Cabeças da Notícia. Gabrielzão, um grande abraço pra você. Obrigado, valeu, pessoal. Obrigado a toda a família Meteorópolis FM. E eu tô à disposição de vocês. Obrigado mesmo. Legal, Sucesso. 8h33, vamos chamar o nosso Biker Repórter. Cadê você, Carecone? Diga lá, você usa shampoo nessa cabeleira aí, meu filho? Bike Repórter, com Afonso. Legal, esse assunto é muito bom, né, cara? Bom demais, cara. Obrigado, viu, gente? Valeu demais. Fazer uma foto aqui. Claro, vamos nessa.